Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. O Evangelho segundo o Espiritismo traz em seu capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. É de fato uma interpelação que o Cristo nos faz, dizendo-nos mais ou menos o seguinte: a quem tu queres servir? A quem tu serves? Não se vai aqui contrariar absolutamente a necessidade do dinheiro para todos estes tempos que a humanidade atravessa, no que toca à questão econômica, à sobrevivência, ao sustento. Mas ele não pode e não deve, o dinheiro, avançar, completando de alguma forma que não é exatamente adequada aquilo que compete ao espírito preencher através de uma prática cristã acertada que contemple as necessidades da própria criatura e as demandas que lhe sejam endereçadas pelos seus familiares e pelos outros irmãos com os quais deverá contracenar na vida. Nesse capítulo, Jesus lança a mão da figura de um publicano, Zaqueu, coletor de impostos, que não procedia de forma correta. Mas perante o Cristo, diante de sua presença, que era suficiente para converter o espírito das criaturas, ele prontamente apressa-se a buscar a correção dos erros praticados e, principalmente, a correção de seu espírito, mudando da sintonia do dinheiro que norteava a sua existência para a espiritualização, que é, como todos sabemos, o norte acertado que todos devemos buscar. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porquanto o dinheiro só prevalece quando o espírito humano esvazia-se, quando o espírito humano não experimenta das próprias vicissitudes e a elas procure socorrer com o amor que tenha, mediante a fé que se robustece cotidianamente. Não se pode servir a Deus e a Mamon quando a gente compreenda que para cada um de nós está destinada uma senda evolutiva que terá percalços, mas que terá também facilidades e situações amplamente favoráveis para a consecução dos seus objetivos. O Evangelho, pródigo como é, traz ainda na figura do capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, e do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, subsídios mais que perfeitos para que a gente não precise ter dentro de nós essa crise de consciência moral a nos dizer: a quem tu serves? Tu honras a Deus ou honras a Mamon? Quando a gente honra nosso pai e nossa mãe, e que a gente procura deslanchar a nossa existência baseada nos princípios que eles nos legaram, quais sejam os da humildade, da fraternidade, da simplicidade,
a gente seguramente vai fazer com que a condição da divindade nos conduza para a situação da espiritualização. A divindade, Deus, Jesus, querem de nós que nós nos reformemos permanentemente na condição moral, que nós consigamos lutar para buscar vencer as nossas imperfeições morais, os nossos defeitos de caráter, e assim oportunizar a tantos outros o mesmo destino. Quando a gente honra nosso pai e nossa mãe, quando a gente coloca para eles, estando eles ainda aqui no plano físico ou já no plano espiritual, a condição maior de fazer com que a sua presença siga nos facultando a luz de prosseguir na jornada, a gente entende que o maior amor é exatamente aquele que eles nos legaram e que a gente vai, com as nossas práticas cotidianas, fortalecer. Fora da caridade não há salvação é o fechamento dessas duas ideias absolutamente perfeitas que o Evangelho nos dá. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não se pode realmente servir a divindade servindo aquilo que dela nos afaste. Devemos honrar nosso pai e nossa mãe, e com isso nós compreenderemos que em todas as nossas atitudes, na direção de algum progresso moral que alcancemos, é uma confirmação de que fora da caridade não há salvação. Observaremos o contexto em que vivemos, as dificuldades nossas, mas enxergaremos muito além das nossas aquelas dos nossos irmãos e procuraremos entendê-las e atendê-las. E aí se dará o completo encadeamento desses 3 capítulos e a absoluta melhora nossa. A quem nós servimos define o rumo da nossa existência e corrige, por vezes, um passado nada agradável do ponto de vista das reencarnações. A quem servíamos não importa mais. Importa a quem nós servimos hoje. Há uma diretriz perfeita. Nós devemos servir aqueles que, como nós, neste mundo, têm necessidades espirituais, têm dificuldades materiais sérias, defeitos de caráter e imperfeições como nós. Nós devemos servir porque o nosso coração, de amargurado outrora, agora é balsamizado. Nosso coração outrora amargurado, agora balsamizado, pode nos dar essa condição de entender, buscar essas pessoas e servi-las. Não é possível mais responder com o mesmo discurso, não importa a origem dele, de reclamar, de escorraçar. É preciso amar. O amor vai de tal sorte na direção das pessoas que o discurso anterior cai por terra. Vai fazer com que a criatura entenda
das necessidades que possui e de que não há mais tempo a desperdiçar com querelas ou com experiências falidas. É preciso que a gente entenda que foi assim e é assim que sucede conosco. Outrora nos açoitaram, mas hoje os espíritos nos acolhem e nos tratam com o mais puro e verdadeiro amor. E nos destinam de todas as suas ações conciliadoras e fraternais para que nós nos melhoremos. Seguramente por isso, nós conseguimos entender a quem nós servimos e por que nós servimos. Servimos a Deus e a Jesus, na figura do nosso próximo, daquele a quem nós procuramos de toda maneira transformar de invisíveis em visíveis, em pessoas que a gente enxergue, que a gente perceba, que a gente entenda que está ao nosso alcance não apenas mitigar as dores dele, mas transformar sua existência. Assim também com os nossos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Açoitá-los com os discursos que são réplicas permanentes e veementes de reclamações, de inquietações, não dará mais certo. Isto resultará em ódio. Experimentemos a antítese do ódio, o amor, e verificaremos que tanto aquele a quem nós queremos enxergar, quanto aquele com quem nós convivemos, irá ter uma nova concepção da vida. E irá expressar isto na sua própria face, lançando para nós um olhar que nós ainda não tínhamos visto. E, consequentemente, uma postura diferente daquela outrora habitual. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque nós precisamos honrar aos nossos pais e porque nós temos consciência e convicção de que fora da caridade não há salvação. Reflita sobre essas palavras. Busque no Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos 14, 15 e 16. Está no mesmo celular que você nos assiste. E você verá como é importante e como é possível escrever um novo fim para a sua existência. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.